Eu queria trazer uma história que vem assustando há muito tempo pescadores dessa região. Vocês já ouviram falar da lenda, da história do minhocão? Será que o minhocão ainda existe? E a Nara Garcia conta essa história pra gente. Era uma vez uma professora que decidiu contar aos alunos uma história que aprendeu quando tinha a idade deles. A lenda do minhocão do Pari. Conta a história que no fundo do rio Cuiabá, no Poço do Pari, existe um terrível animal, uma mistura de serpente com minhoca, conhecido por todo mundo como minhocão do Pari. Então era comum os mais velhos contarem para as crianças, né, a história do minhocão do Pari. Assim como no livro. Isso, exatamente, assim como no livro, né? É uma história muito conhecida entre os pescadores e que acabou também vindo para a cidade, né, para as pessoas. Então é uma história que faz parte da nossa cultura. Eu quero saber, alguém aqui já conhecia a história do minhocão? Eu só sabia um tiquinho. O que você sabia? Que o minhocão do Pari, ele caçava pescadores que, tipo, fazia pesca ilegais. Ele nadava, aí ele prendia o barco na cauda dele e atacava os pescadores. Como é que você acha que ele se parece com essa cobra aqui? Nem que a vaca tussa. Muita gente pensava mal dele. Aí nessa história eles falam bem, em vez. E ele é um protetor muito cuidadoso da natureza. Prof, o que você acha? O minhocão sempre foi só uma fantasia? Ou ele já existiu? Ou existe ainda? Olha, Yanara, pelos relatos, eu acredito que ele já existiu sim. Ele está adormecido, quietinho, ou então somente nos livros. Para fora dos livros infantis, a figura era mais assustadora, como de uma serpente gigante que vivia pelas profundezas do rio Cuiabá há muito, muito tempo atrás e volta e meia se enfurecia, levantava grandes ondas, jogava todo o lixo do fundo para fora, virava barcos, devorava pescadores ao longo do rio. Até que desapareceu. Dizem que foi depois da enchente de 1974, quando o nível do rio Cuiabá passou de 10 metros. Mas não existem comprovações científicas, imagens ou documentos. Tudo que se sabe sobre o minhocão é baseado em relatos de ribeirinhos que viram, ouviram falar ou sentiram a presença do bicho. Além de livros, o minhocão já foi parar no cinema, no curta-metragem O Minhocão do Pari, a origem da lenda, do jornalista Salles Fernandes. E já foi tema de pesquisas acadêmicas, como a do professor, doutor em literatura, Mário César Silva Leite, que ouviu muitas histórias de ribeirinhos na década de 1990, para tentar entender como era o minhocão. Eu conversei com algumas comunidades na beira do rio Cuiabá e também conversei com o pessoal que vive, que hoje é um bairro da cidade, né, no Pari. 90% da pesquisa com uma população mais idosa, né, que é ali que está, mas conversei também com a população mais jovem que já tinha recebido essas histórias, né, e tinha um cuidado enorme também com relação ao próprio rio, né, por medo do próprio minhocão. O minhocão faz parte da história de gerações e gerações de pescadores. Eu sou Meinaldo Leite da Rosa, filho de Benedito Leite da Rosa e dona Valdina Delmira da Rosa. E minha família compõe 8 irmãos. Os mais velhos do que eu, bem mais antigo, que é meu avô, ele contava sobre esse minhocão do Pari. Inclusive, naquela época que ele andava muito de canoa, né, que levava as coisas no porto, então ele às vezes encontrava a dificuldade com esse bicho, né? Realmente o minhocão não tem dado as caras por aqui, mas quem pensa que é uma história antiga, bem lá do passado, tá enganado, Fernando. Muito enganado, não faz tanto tempo assim não. Eu moro no São Gonçalo da Beira há 25 anos e eu já escutava essa história de minhocão e eu nunca acreditava. Um belo dia, aproximadamente uns 10 anos atrás,
Estava pescando com meu sogro, ali embaixo na barranqueira que chama, ali tem um poço. E no dia que estava lá no poço, a draga estava dragando lá. E esse minhocão zangou de uma hora para outra. Começou a subir redemoinho, sacola para cima, sacola e embalagem de refrigerante. Meu sogro falou, corre que é o minhocão. Ele já tinha visto primeiro que eu, depois que eu fui ver que eu acreditei que era verdade. Realmente era verdade o minhocão. Não é só lenda de pescador nem história não, é verdade mesmo. E depois desse dia não viu mais? Nunca mais eu vi. Em comum, no imaginário de muita gente, são as teorias sobre o sumiço do minhocão. Eu acho que o rio, depois que assoreou muito, ficou muito raso, eu acho que provavelmente esse minhocão deve ter descido para baixo para procurar um lugar mais fundo, né? Porque tudo aqui é raso. Conforme isso aí, acho que ele não volta mais não. Ele deve estar para baixo aí, para o Pantanal, para algum lugar mais fundo, mais para cá, ele não volta mais não. Mas no que depender dos pescadores, dos professores e de quem mais se interessar por essa lenda cuiabana, ela não vai ser esquecida. Para não deixar morrer, porque sempre a gente vai ter que contar para as crianças também entender que passou alguma coisa diferente por aqui, né? Eu nunca vi ele na vida, mas eu já ouvi a história dele. Se por um acaso vê o minhocão, perceber ele, o que é para fazer assim? Já te falaram alguma coisa? Como é que é? Tem que correr, senão ele come.